Olá, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Em busca do treino perfeito, 12º episódio, 13ª semana de treinos. Enfim, estamos na Race Week. Daqui a 6 dias estarei alinhado para fazer o 70.3 Aracaju. Primeira prova no local da marca Ironman, uma prova que promete ser muito bonita, mas muito dura, com diferentes caminhos. Então, teremos uma T1 diferente da T2, em locais diferentes, e uma prova que promete temperaturas altas, ventos fortes, ou seja, estão falando que será mais dura do que Fortaleza, que esse ano foi bastante duro. Tomara que seja dura, tomara que eu consiga fazer uma boa prova, assim como foi em Fortaleza. Antes de falar da Race Week, queria falar da semana que passou. Sempre importante fazer a recapitulação da semana que passou anterior, uma semana que eu treinei bem menos. Já tinha dito aqui que iria tirar bastante o pé e que o volume diminuiria muito, principalmente porque no final de semana, no feriado, eu iria viajar, iria lá para Belo Horizonte e lá não conseguiria pedalar, o que diminui substancialmente o volume de treino e, consequentemente, diminui os parâmetros. É importante falar isso aqui, eu vou falar várias vezes sobre os números do TrainPix e vocês que me ouvem saberão interpretar com bastante questionamentos sobre os números. São importantes os números, eles nos trazem informações importantes, mas o TrainPix e os cálculos, eles têm algumas questões que a gente precisa levar em conta nessa interpretação para não cair em erros que o próprio algoritmo causa. Um deles é o que aconteceu da semana passada para essa, que eu queria trazer aqui. É o seguinte, nós temos um parâmetro no TrainPix chamado Fitness. Esse parâmetro Fitness, ele tem como unidade o CTL. E o CTL, ele tem como um parâmetro importante o nosso TSS, que é a intensidade pelo volume de treinamento, ou seja, é o quanto aquela semana ou aquele treino te causou de fadiga, né? Ou de estresse ao seu corpo. E esse TSS, ele leva em conta a intensidade do treino, como eu disse, e a duração desse treino. São os dois parâmetros que ele usa para o cálculo. Mas, de maneira geral, o TSS, ele tende a supervalorizar o volume ou tempo em detrimento da intensidade. Ou seja, se a gente, por exemplo, fizer um treino de 1 hora a 80% da nossa intensidade, ou seja, um IF de 0,8 por 60 minutos, ele vai dar um TSS. E esse TSS vai ser menor, por exemplo, do que a gente fizer um treino de 2 horas a 60% da nossa intensidade máxima, ou seja, um IF de 0,6. Ou seja, o TSS de um treino de 2 horas com IF de 0,6 é maior do que um treino de 1 hora com TSS com IF de 0,8. E para mim, e espero que para vocês, um treino de 1 hora a 0,8 de IF seja muito mais desgastante do que um treino de 2 horas a 0,6. Ou seja, o fitness, o CTL, ele tende a valorizar muito mais volume, tempo de treino, do que propriamente as intensidades. E foi isso que aconteceu da semana passada para a anterior. Para vocês terem uma ideia, como eu disse para vocês na semana passada, eu estava com um fitness de 120, lembram lá? Eu falei 120, e o meu fitness essa semana caiu para, deixa eu olhar aqui no meu TrainPix para falar o número exato para vocês, caiu substancialmente. Ele caiu para 112, se eu não me engano, mas espera ele abrir. Aqui está o meu fitness. Meu fitness está 117, ou seja, eu treinei
E meu fitness caiu, eu avisei que ia cair. Ele caiu para 117, isso porque eu fiz um treino mais longo hoje. Tava 112 ontem. Então, por mais que eu tenha treinado intensidades na semana passada, o fato de eu não ter pedalado no sábado longo e no domingo, que é o que eu geralmente faço durante a semana, o meu fitness acabou caindo porque o TSS da semana acumulado foi baixo. Mais do que isso, ele trouxe outros parâmetros importantes. O meu form, que estava lá na semana passada, deixa eu olhar aqui, na última semana, meu form estava -3 na semana passada, ou melhor, na semana passada ele estava -25, e ele caiu para -3 domingo e hoje ele está 3. Ou seja, eu tive uma explosão absurda no forms, fruto da minha diminuição do tempo, do volume, mas a intensidade foi forte. E a minha fadiga diminuiu um pouco, estava 150, foi para 116. Para vocês terem uma ideia, apesar de eu não me sentir assim, isso é importante. Isso era talvez o que eu mais queria trazer para essa discussão sobre os números do TrainPix, é que nem sempre você tem que usar os números do TrainPix como verdade absoluta, pelo contrário. O que você precisa tomar como verdade absoluta é a sua sensação de como você está se sentindo, como você está cansado, como você está se sentindo preparado e quanto você precisa descansar para a prova. Tudo isso para dizer que na semana passada eu ainda fiz bastante intensidade, principalmente no pedal, de terça e de quinta-feira. Quinta-feira eu fiz um treino destruidor, na terça também. Na terça eu fiz séries curtas e intensas, a título de curiosidade mais uma vez. Na terça-feira eu fiz um treino de 7 vezes 7 minutos em Z4, ou seja, Z4 para mim era uma potência de 310, 7 minutos a 310 watts, com 3 minutos em Z2, que para mim é 240. Na terça-feira, eram 7 séries. Eu fiz 2 e simplesmente diminuí a minha intensidade ali no Zwift. Na verdade, não é o Zwift, eu já estou usando o novo aplicativo do TrainPix de treino Smart, do rolo. Para quem não sabe dessa novidade, para quem paga o TrainPix disponibilizou uma plataforma de treinamento virtual para ciclismo. Então, eu cancelei minha conta do Zwift e agora só estou usando o Velo, acho que chama, TrainPix. Espera aí. Não vou saber falar agora, mas enfim, é um aplicativo ali de treino do TrainPix, que o TrainPix comprou e disponibilizou para os usuários pagantes. Muito legal, é bem parecido com o Zwift, assim, não tem todas as belezas, mas para mim, que não, eu pedalo, não olho pro iPad que fica, eu basicamente fico fazendo força. Então eu fui lá diminuir, voltando ao assunto, eu fiz 2 de 7 minutos, aí diminuí para 90% do treino, e aí consegui entregar o treino. Engoli o orgulho, mandei mensagem pro Ronaldo, o Ronaldo falou, beleza, tá 100%, tá tranquilo, porque eu estava muito cansado, enfim, tava tudo isso. Mas na quinta ele não aliviou, e na quinta ele me presenteou com um treino de quase 3 horas, é um treino que eu faria no sábado, eu adiantei para quinta, porque no sábado eu não ia pedalar, e aí fiz um treino que basicamente eram 50 minutos em Z4. Claro, um Z4 menor do que os 310 de terça, era 290. Eu comecei o treino achando que não eu faria, fiz 5 minutos, falei, vai dar ruim, vou ter que diminuir de novo. Mas aos poucos fui negociando com a minha mente. Isso é uma dica importante, não sei se vocês fazem esse tipo de conversa interna, eu faço bastante, que é basicamente dividir o sofrimento em parcelas e ir negociando, do tipo, beleza, eram 50 minutos, eu fiz 5 minutos, falei, não aguento mais, falei, não, vou até 5, vou mais 5, vou até 10, chegou no 10, pensei, pô, se eu fizer 15, é quase um terço, vamos ver se eu consigo empurrar até o 15, aí a hora que eu cheguei no 15, eu falei, não, eu vou fazer pelo menos a metade,
que seria 25. Quando eu cheguei no 25, falei, pronto, tô na metade, agora é só a descida, é só entregar. Pensei que ia pelo menos entregar até faltar 15 minutos, e aí quando chegou nos 15 minutos finais, falei, não vou entregar nem a pau, vou fazer esse treino, que esse treino vai ser muito bom pra mim, e será meu último treino forte. E aí entreguei o treino, fiquei bem feliz, foi bem bom. E foi um treino legal de entregar, porque, pô, se eu conseguir fazer essa potência na prova, eu vou ficar demais feliz. É uma potência que eu já fiz em prova de meio Iron, 285, 290 watts. Uma potência difícil de entregar, mas que é possível. O problema lá em Aracaju é que eu preciso entregar a bike com perna para correr, porque lá a corrida vai ser muito dura. Então foi isso da semana. Na sexta-feira na quinta-feira à noite eu viajei para BH, daí lá eu só corri, apesar de que a ideia era fazer treinos de intensidade, mas nada muito duro, mas fui presenteado com subidas. BH aparentemente não tem lugar plano para correr, nenhum lugar mais plano que a Lagoa Seca não é plana. Então, se alguém te convidar para correr na Lagoa Seca, saiba que você vai correr subida, mesmo falando que é plano. Então, foi isso. E nadei também lá, sexta, nadei num lugar super legal. Minha cunhada do coração me levou para nadar num lugar maneiro e nadei forte. Nadei bem. Foi o que rolou lá. Rolaram 2 corridas e no sábado eu não treinei nada. Tive um dia off. Fazia muito tempo que não tinha um day off. Afinal de contas, estou aí fazendo boas semanas de treinamento, então descansei, dormi infinito, foi bem bom. Ou seja, foi uma viagem muito boa, que renovou aí as energias e me deixou animado para essa semana. Estaria mais animado se não a garganta não tivesse resolvido aparecer. Estou sentindo um pouco de dor de garganta, então estou aí nos cuidados da Race Week. Me hidratando infinito, bebendo bastante água, líquido com eletrólito, comendo bem e dormindo bem. Espero dormir daqui a pouco para descansar. Amanhã ainda faço um treino relativamente intenso. Na quarta, uma rodagem leve de corrida. Na quinta, um pedal leve no rolo e partiu para Aracaju. Vou viajar na quinta-feira, na madrugada da quinta... Não, na madrugada não. Vou viajar na quinta noite. Chego em Aracaju na madrugada de quinta para sexta, um voo não muito indicado, mas é o que dá para encaixar aí com as demandas de trabalho, não dá para perder dias de trabalho, na sexta-feira lá eu vou trabalhar e não dava para arrochar. Então vou ter que fazer isso, mas espero descansar, já mandei ali minha botinha de compressão, que farei assim que chegar, farei lá durante os dias que eu estiver lá. E no domingo alinhar para a prova. Última prova do circuito, bastante animado, estou me sentindo super bem. E no fim das contas, o meu relato aqui para a prova era de que talvez esteja num dos momentos que me sinto mais preparado para uma prova, estou me sentindo super bem, fazendo bons treinos de corrida, fiz uma super meia maratona agora na semana retrasada, com bons números no pedal, me sentindo bem na água e tendo bons tempos nas séries. Ou seja, vou alinhar ali para largar como talvez não tenha feito ainda esse ano. Talvez no Rio tenha me sentido bem para largar e fiz uma prova muito boa, mas acho que só no Rio, então tomara que consiga alinhar ali e consiga colocar em prática tudo que tem aqui dentro, tudo que foi a preparação para essa prova, apesar dos intempéries e apesar das dificuldades, mas vai ser duro para todo mundo, né? Não vai ser só calor para mim, não vai estar ventando só para mim, vai estar ventando para todo mundo. E talvez nessas dificuldades é que a gente precisa aceitar e ser forte e dominar ali o sofrimento, né? No fim das contas, a briga muitas vezes é para ver quem aguenta mais sofrer, quem aguenta torcer mais o cabo, quem desiste por último, né? Quem entrega os pontos por último. E espero ser o último a entregar, porque depois acabou essa saga do Ironman.
que vai ser muito legal. É, pô, talvez venha aí em breve uma surpresa. A ideia foi fazer todas essas séries e documentar, então, ao final, tomara que ainda esse ano a gente solte aí um compilado do ano. Afinal de contas, desde o começo do ano eu venho gravando depoimentos, imagem das provas, pré-prova, pós-prova, e a ideia é juntar tudo no final e lançar aí um documentário, uma série, vamos ver o que vai rolar, no molde aí do pelotão do Tour, da Fórmula 1, enfim, tendo esses parâmetros como referências aí para fazer um negócio legal. Depois ainda tem o Serrano Man, super prova, também estou bastante animado, mas aí muda tudo, preciso mudar até inclusive a relação da bicicleta para subir nas montanhas de Serra Negra e região. Mas é isso, acho que falei demais, estamos relativamente prontos e talvez, acho que a mensagem principal desse episódio seja essa questão de não se apegar tanto aos números, claro, mais uma vez são importantes, todos precisamos ter o máximo de informação possível para juntar todas elas e termos referências, mas que sejam usados como referências e não como determinantes de como a gente está se sentindo. É muito mais importante a percepção, a carga interna, a subjetividade do negócio é muito importante, porque afinal de contas, na hora do vamos ver, é a sua mente que vai te guiar, é os seus pensamentos, e aí não adianta você ter bons números, é muito mais ali da sua percepção e do quanto você está preparado para aquilo. Quanto mais você sofrer, mais você vai aguentar o sofrimento e mais você vai prosperar e evoluir. Beleza? Era isso. Aguardem, na semana que vem eu farei o Race Report detalhado. Como eu disse, é a primeira prova no local, então vai ter bastante informação. E mais uma vez espero falar com vocês aqui de sorriso no rosto, medalha no peito, quem sabe um troféu, enfim, fazer uma boa prova aí e fechar com chave de ouro. Beleza? Então é isso. É isso. Tchau! Tchau, pessoal. Dá tchau lá, Zé. Dá tchau. Valeu, tchau.